Oi, bom estar aqui com vocês na live de hoje. Gosto demais de estar aqui. Hoje nós estamos na live 11 de 35, a live 11 de 35. Muito bom. E hoje nós vamos ver algo sobrenatural, que é administrar a sua vida com eficácia e coerência, para você conseguir criar os resultados que você quer na sua vida. Então, vamos aqui compartilhar a nossa live com seus amigos que querem aí, com as pessoas que precisam, que necessitam de administrar a vida com eficácia, com coerência, para você conquistar o resultado que você quer. Todos nós temos sonhos, temos desejos, né, com conjugais, com parentes, profissional, com os filhos. Então, nós almejamos muitas coisas, mas muitas vezes nós não conseguimos conquistar. Oi, Danilo, seja bem-vindo, Danilo, Ronan, que bom ter vocês aqui na live. E hoje nós vamos falar desse assunto que é extremamente poderoso. Então, que é administrar a nossa vida com eficácia. Eu vou ensinar um esquema aqui para vocês, um modo de como você pensa nisso e age nisso, e você vai ver, você pode compartilhar aqui, conforme eu for perguntando, se realmente está fazendo sentido para você isso daí, tá? Da forma com que a gente vai estar vendo aqui. E com certeza, eu quero dizer para você que isso mudou a minha vida. As formas como eu ajo ao longo do meu dia, que criam os meus resultados diários, como você escolhe o seu tipo de ação, das coisas que você resolve, sobre as coisas que nós falamos diariamente nas nossas vidas. Oi, Silmara, oi, Osnair, que saudade, minha querida, muito bom ter você aqui na live. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, gente, que é sobre nós refletirmos como que nós conseguimos organizar a nossa vida de forma eficaz para a gente obter o maior resultado que a gente quer. E em 2019, eu comecei a aplicar isso na minha vida. E isso mudou radicalmente a forma de eu conseguir fazer e criar os resultados que eu tenho hoje. Só para você ter ideia, às vezes as pessoas perguntam e falam assim, nossa, Regiane, como é que você consegue fazer tanta coisa? Para você ter noção, eu sou casada, sou mãe de 5 filhos, 2 ainda são meio pequenos, e trabalho fora, trabalho, na realidade, em 2 tipos de serviço, e sou escritora hoje de livros, preparo e vendo cursos online. Oi, Yasmin, tudo bem? Então, assim, todas estas coisas a gente fala assim, nossa, onde que a gente arruma tempo para tudo isso? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? E é muito importante a gente ver que... E aí, assim, se a gente vê pessoas muito mais... com resultados muito maiores, a gente fala assim, poxa, como é que as pessoas conseguem fazer tudo que elas fazem e chegar onde elas chegam? Por quê? Porque verdadeiramente elas conseguem priorizar o que é mais importante e o que dá o maior resultado na vida delas. Então, assim, nós estamos na live 11 de 35, então a gente já viu 11 conteúdos aqui que são extremamente importantes. E como eu disse para vocês, eles são interligados, eles são sinérgicos, um se soma com o outro. E aqui a gente vai falar como é que se aplica o primeiro princípio que a gente viu. E o primeiro princípio é organize e execute conforme a prioridade. Mas hoje eu vou ensinar você a como fazer isso, como você ter autogoverno, como você fazer esse gerenciamento das coisas na sua vida para que você consiga obter o maior resultado. Porque o desafio na vida da gente, as pessoas hoje fazem muito curso, tem muito curso disso e é muito interessante, é a questão da gestão do tempo. Só que não é, eu não vejo assim. Na realidade, Steve Covey, ele também não vê assim, ele é uma das pessoas mais estudiosas com relação à gestão. Ele fala que, na realidade, não é a gestão do tempo, mas é a gestão da nossa própria vida, é governar a própria vida. Então, o desafio não é a gente gerir o tempo, mas é como nós vamos gerenciar a nós mesmos.
Então, ao invés de gerenciar o tempo, porque muitas vezes nós fazemos algumas listas, colocamos e riscamos, né, e fazemos as coisas conforme a lista, não seria dessa forma, mas seria gerenciar as prioridades que a gente vê na nossa vida. E como é que a gente faz isso? Quais os fatores que vão definir as atividades prioritárias na nossa vida? Como que a gente vai conseguir verificar isso? Ou como que a gente consegue começar a refletir e observar a nossa vida para a gente chegar a esse ponto? Então, como é que você vai gerenciar as prioridades e os resultados? Existem alguns fatores que vão definir essas atividades. Como, por exemplo, você tem que começar a observar essas questões que acontecem na sua vida diariamente, corriqueira, a urgência e a importância. É óbvio que vão ter atividades que não são urgentes e que não são importantes e que a gente vai acabar tendo que resolver e tendo que fazer. Oi, Lu, tudo bem? Que bom que você chegou, minha querida. Muito bom ter você aqui na live, viu? Então, o autogoverno é administrar a sua vida com eficácia e com coerência para você conseguir criar o resultado que você quer. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando uma das coisas mais poderosas que a gente já viu, inclusive, nas lives, que é a questão de você, quando você recebe um estímulo e a resposta, existe um espaço de tempo aqui, que é um espaço de tempo de reflexão na sua vida. E esse espaço de tempo, ele tem quatro, vamos dizer, faculdades mentais que são extremamente importantes para a sua vida, que é a consciência, a autoconsciência, a vontade dependente e a imaginação. E nós vamos fazer uso hoje da vontade independente. O que é a vontade independente? É essa vontade soberana que realmente vai tornar possível a administração pessoal e eficaz na sua vida. É a capacidade de você tomar decisões, de você fazer escolhas, agindo com elas. É a habilidade de você agir com uma vontade humana sobre algo de forma extremamente espantosa para você ter ação e resultado. E é muito interessante a gente entender que essa vontade soberana, ela é medida pela sua integridade pessoal. A integridade pessoal é o valor que nós damos a nós mesmos, é o valor que nós damos a outras pessoas e as outras coisas faz parte do nosso caráter. É a nossa capacidade de assumir compromissos sérios e cumprir com esses compromissos, tanto conosco quanto com os outros. É a gente ser verdadeiramente leal, cumprir com integridade. Essa característica faz parte da essência divina, faz parte de uma essência de um crescimento proativo, que é o autogoverno, que é de você conseguir gerir essa vontade independente e soberana, que faz parte, na realidade, que é medida aí com essa integridade pessoal de você assumir compromissos e cumprir compromissos e de autogovernar isso com total responsabilidade. E quando você começa a fazer isso, você tem que começar a priorizar o que é mais importante. Então, o autogoverno, ele usa a ferramenta disciplina. Você tem que ser uma pessoa disciplinada para você ter autogoverno. E a gente vai ver aqui, ó, que quando eu dividi aqui a nossa vida em 4 quadrantes, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e o quadrante 4. E aqui eu vou falar um pouquinho desses quadrantes para você entender que vai fazer todo sentido para a live de hoje, vai fazer todo sentido e você vai compreender porque é que muitas vezes nós achamos que estamos priorizando coisas e não estamos. Esse aqui é o seguinte, ó. Aqui é um quadrante das coisas urgentes e importantes, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, se um telefone toca,
É difícil o telefone ficar tocando, tocando, tocando e você não atender. Você considera o telefonema que está tocando urgente e importante. Só que quando você tem muita urgência e muita importância, e que muitas vezes as coisas urgentes são coisas que já estão com prazo de validade vencido, você tem que fazer e pronto, e acabou. E o que a urgência ela causa? A urgência, ela causa estresse, ela causa esgotamento. Na realidade, tudo que é urgente e é importante, ele está muito relacionado a crises. Ou seja, nesse quadrante de urgência e importância, a gente está apagando incêndio sempre nas nossas vidas. A gente está sempre apagando incêndio. Já no quadrante 2, ele é um quadrante que ele é importante, mas ele é um quadrante não urgente. Só que aqui é onde que estão as coisas mais importantes da sua vida. É onde estão as questões de visão, da perspectiva, dos seus sonhos, do seu propósito, da sua missão. É onde que você encontra a disciplina, o controle. E aqui você encontra poucas crises nesse quadrante 2 aqui, porque ele é um quadrante de você fazer coisas importantes, mas que não são urgentes. É aqui que você planeja sua vida, é aqui que você escreve seu propósito, é aqui que você coloca sua missão de vida, e é aqui que nós deveríamos passar a maior parte do nosso tempo. Você entende? Mas muitas vezes isso não acontece. A gente acaba passando 90% do nosso tempo aqui no quadrante 1, resolvendo coisas urgentes e que são consideradas importantes, mas que são coisas urgentes, assim, que são crises, problemas de relacionamento, problemas de família, problemas. Então é muito complexo isso. Já o quadrante 3, ele é um quadrante não importante, mas ele é urgente. Gente, aqui são coisas de quando você tem foco no curto prazo, que você tem que fazer algumas coisas urgentes, mas que não são importantes. Então, você gasta a maior parte do seu tempo nesse quadrante administrando crises, administrando a sua questão da sua reputação pessoal, muitas vezes, que você fica igual um camaleão, indo para lá, indo para cá. Você considera planos e metas inúteis como se fossem importantes. As pessoas que ficam nesse quadrante acabam executando o papel de vítima, culpando as outras pessoas, culpando relacionamentos que acabam sendo superficiais, relacionamentos rompidos. Então, é um quadrante complexo, mas que as pessoas pensam que as coisas são importantes, mas não são importantes. Mas é um quadrante de coisas urgentes e as pessoas acabam gastando muito tempo aqui. E o quadrante 4, gente, esse aqui é o quadrante da zona de conforto. É o quadrante onde tem coisas não urgentes e não importantes. Então, nesse quadrante aqui, é onde a pessoa ela tem irresponsabilidade, ela não é responsável com as coisas para estudar, ela não é responsável com as coisas para fazer de trabalho. Aqui nesse quadrante encontram-se as pessoas que acabam sendo demitidas dos seus empregos, onde elas são dependentes emocionalmente, totalmente das outras pessoas, onde elas são dependentes financeiramente das outras pessoas. Então, todas as pessoas todos os comportamentos das pessoas, que vivem nesse quadrante 4, onde elas fazem coisas que não são importantes e não são urgentes, elas se enquadram no quadrante 4. Só que então, onde que nós temos que focar para a gente ter uma vida com eficácia e obter o maior dos resultados possíveis nas nossas vidas? Nós temos que focar no quadrante 2. O quadrante 2 é onde está o centro da administração pessoal de eficácia. É aqui nesse quadrante que você lida com coisas que não são urgentes, mas que são coisas que são importantes, que é a missão da sua vida, que é o seu propósito. Você lida aqui para você melhorar os seus relacionamentos, onde que você pensa, como que você vai interagir com seu cônjuge, como que você vai planejar com seus filhos. É aqui que você vai redigir a sua declaração de missão pessoal, que você vai falar que você é uma pessoa que você tem tal sonho para conquistar, que você gostaria de conquistar algo, né? A gente já viu aquelas questões estáticas, mas a gente precisa também de questões estáticas, que é a questão das casas, carros,
né? Mas a gente tem que focar também aqui os nossos objetivos dinâmicos, que são com pessoas, que estão relacionados aos nossos relacionamentos, relacionamentos conjugais, com filhos, com parentes, relacionamentos de network para o trabalho. Então, é nesse quadrante que nós temos que focar e gastar as nossas energias, porque é esse quadrante que vai dar o resultado eficaz na sua vida. E é aqui que você planeja, é aqui que você planeja as coisas a longo prazo, é aqui que você exercita, é aqui que você repete, é aqui que você aprende, é aqui que você estuda, é aqui que você faz uma manutenção preventiva, é aqui que você se prepara. Todas estas coisas que nós sabemos que a gente precisa fazer, então o que que é? São coisas que são importantes e não urgentes. Mas e são as coisas que nós devemos dedicar os nossos tempos, ao nosso maior tempo. Porque o que acontece? Acontece uma inversão para o cérebro. Quando a gente está com alguma coisa urgente, que é uma coisa que exige atenção imediata, a gente corre para cá, que é onde a gente gasta a maior força da nossa energia. Mas as coisas aqui, muitas vezes, elas são importantes porque elas são urgentes. Mas aqui a gente está só apagando incêndio de crises, de problemas. E aqui tem coisas que a gente tem que resolver, mas a gente tem que focar, a maior parte do tempo é aqui, é para planejar, é para fazer e é para estruturar, pois nós sabemos que fazendo o mais importante, nós vamos ter os maiores resultados, é fazendo as coisas importantes que nós temos os maiores resultados, e sem urgência. Por quê? Porque quando nós fazemos sem urgência, frente aos estímulos que nós recebemos do nosso dia a dia, aos estímulos de negócio, aos estímulos de relacionamento, aos estímulos, né? Todos esses tipos de estímulos que a gente recebe, quando a gente está planejando com importância nesse quadrante, então nós conseguimos utilizar a nossa vontade independente, nós conseguimos utilizar a nossa imaginação, nós conseguimos utilizar a consciência para refletir e a autoconsciência para refletir a nossa responsabilidade. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês refletirem, né? Eu queria fazer essa pergunta para vocês fazerem essa reflexão de hoje até a live de amanhã, que é assim, como você tem gastado o seu dia, passado o seu dia? Onde você tem focado? Você tem focado para responder coisas que são urgentes e importantes? Ou você tem focado para verificar coisas que verdadeiramente são importantes e vão trazer o seu maior resultado? Ou você está aqui na questão 4, no quadrante 4, desculpa, onde você passa com irresponsabilidade, onde aqui muitas vezes você tem total dependência dos outros, você se passa por papel de vítima, ou você está no quadrante 3, fazendo um monte de coisas, passar a maior parte do tempo fazendo coisas importantes, que vão dar mais de 80% dos nossos resultados, ao invés de fazermos coisas urgentes, só tampando incêndio e resolvendo problemas. Gente, então era isso que eu queria falar para vocês hoje, que esse é o tipo de mentalidade, o tipo de atitude de uma pessoa que ela está voltado para resolver coisas importantes que vão dar eficácia na vida, eficácia na vida. Então, eu declaro na sua vida hoje que você gaste um tempo para você refletir onde você tem gastado as suas maiores energias. Eu quero que com consciência, com autoconsciência, com imaginação e com uma vontade soberana na sua vida, você gaste um tempo, você utilize um tempo para você ver se você está utilizando o que é importante, está fazendo o que é importante, está priorizando o que é importante. E que você tem que estar fazendo isso sem estar fazendo com urgência, mas tendo tempo para pensar com consciência, com autoconsciência, com imaginação e com vontade. É necessário refletir isso. Olha aqui, ó. A Gel tá falando aqui, ó. Eu preciso refletir sobre isso. É verdade. Porque quando nós passamos maior parte do nosso tempo no quadrante 1, resolvendo só problemas e apagando incêndio, a nossa vida não rende. A gente fica estressado, esgotado, a gente entra em crise
e principalmente em crise nos relacionamentos. E isso é muito triste. Então, eu declaro na sua vida hoje que você gaste um tempo e que você consiga refletir isso. E que a partir de hoje você vai começar a se organizar a ponto de você passar mais tempo no quadrante 2, que é o quadrante onde você dedica parte do seu dia, boa parte do seu dia, fazendo coisas importantes e não urgentes, mas que são as coisas que vão dar os maiores resultados na sua vida. Gente, então, gratidão por passar esse dia, essa live aqui nesse momento. Eu declaro bênção na vida de vocês, consciência, reflexão, que vocês tenham uma semana abençoada. E amanhã nós temos a nossa live novamente, às 7h20, horário de Brasília. Eu vou estar aqui com mais uns 20 minutinhos de conteúdo, mas conteúdos profundos para transformar a nossa vida, transformar os nossos relacionamentos, transformar a nossa mentalidade, transformar a nossa vida para que a gente inicie 2023 com fé que as coisas vão evoluir e que nós vamos prosperar e que dia a dia, de todas as maneiras, estaremos cada vez melhor. Eu declaro na vida de vocês que dia a dia, de todas as maneiras, vocês estarão cada vez melhor, vocês estarão se desenvolvendo cada vez mais, evoluindo cada vez mais, porque vocês estão desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo uma mentalidade diferenciada para a gente avançar e passar de nível e construir a vida que nós verdadeiramente queremos. Queridos, um grande abraço para vocês, um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e tenham uma semana extraordinária. Na realidade, construam uma semana extraordinária, priorizando o que é importante.